Na casa da primavera. Na casa da primavera tem delícia que exagera. Quem prova seu pão de mel, acha que chegou do céu. Quem prova seu pão de ló, nunca mais se sente só. Quem prova seu pão de açúcar, quase quer ficar maluca. Quem prova seu pão de queijo, canta igual ao realejo. Quem prova seu pão de abóbora, fala mais que o homem da cobra. Na casa da primavera tem delícia que exagera. Quem prova seu pão de leite, outro pão jamais aceite. Quem prova seu pão de sal, sai brincando o carnaval. Quem prova seu pão de aveia, vai nadar na maré cheia. Quem prova seu pão de forma, ganha vida em outra forma. Quem prova seu pão francês, come logo 16. Na casa da primavera tem delícia que exagera, mas quando chega o verão, ela viaja e não faz pão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius aqui mais uma vez, a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar trabalhando com os nossos tópicos do módulo 2. Vamos repassar alguns pontos de alguns conteúdos. Como nós já vimos, chegamos no final da nossa trajetória do módulo 2, no capítulo 3, capítulo 4, correspondente à nossa segunda unidade. E agora nós vamos ver, de formas práticas, uma retomada de alguns aspectos. Nós vamos falar sobre a classe gramatical dos adjetivos, eu espero que vocês estejam lembrados. Vamos retomar nossa atividade relacionada à tonicidade, a sílaba tônica das palavras, foi da nossa última aula virtual. E vamos também fazer uma atividade no livro didático. Então, se você não está com o seu livro, dá uma pausa e pega o que nós vamos utilizar. Ok? Muito bem. Olhando aqui pelo meu roteiro, nosso primeiro ponto é falar sobre a classe gramatical dos adjetivos. Nós vimos que os adjetivos são variáveis, nós vimos que eles acompanham os substantivos, nós vimos que eles podem estar utilizados de forma de locução, quando tem duas ou mais palavras, ou de forma individual. Nós também vimos que os adjetivos atribuem características para um substantivo, para algo, para alguém. E vamos observar como esses adjetivos podem aparecer. Então, se você tiver ainda alguma dúvida, não tiver lembrado como é que o adjetivo funciona, se liga aqui. Primeira coisa, vocês viram na nossa abertura o poema Na Casa da Primavera, que faz parte desse livro do autor Marcos Baio. E nele, nós encontramos uma série de locuções adjetivas. Estão lembrados? A locução adjetiva, quando a gente tem duas ou mais palavras que funcionam como um adjetivo. Muito bem. No texto, nós vimos que, falando sobre a primavera, fala aqui uma série de tipos, nomes, qualidades de pães que ela produz. Não é mesmo? Vamos relembrar? Pão de mel, pão de ló, pão de açúcar, pão de queijo, pão de abóbora, pão de leite, pão de aveia, pão de forma, pão francês. Pois é, todas essas expressões que acompanham a palavra pão são locuções adjetivas. A gente tinha o substantivo pão, só que a gente queria dar uma característica. No caso, o autor aqui do poema. Que característica esse pão tem? E aí ele usou uma locução adjetiva. Ele usou duas palavras para dizer isso. É pão de forma, pão de mel, pão de açúcar. Percebeu? Ele poderia usar apenas uma única palavra, um único substantivo, para dar uma característica. Ele poderia dizer, por exemplo, pão mineiro, um adjetivo pátrio. Ele poderia dizer um pão gostoso, pão dormido, pão
esverdeado. Então a gente pode aí atribuir uma série de adjetivos. Pois é, você também pode colocar aqui nos comentários desse vídeo que adjetivos nós podemos dar para esse substantivo pão. Vai aí que eu vou comentar e vou curtir o teu comentário também, tá? Muito bem, então nós vimos aqui que as locuções adjetivas elas funcionam, né, para acompanhar o substantivo, dando a mesma função que um adjetivo tem. Pois é. Agora, tem uma atividade que eu vou aqui te mostrar. Na verdade, é uma atividade, é uma lembrança. Nós vimos que existe a possibilidade do substantivo ser acompanhado de um artigo. Né? Lembra lá que a gente falou de substantivos, de substantivação, quando a gente muda a classe gramatical? Pois é. Nós vamos ver agora, uns exemplos aqui que eu separei, que algumas vezes aquela palavra funciona como substantivo para um exemplo, mas em outro exemplo ele não serve como substantivo. E é aí que a nossa interpretação, que a nossa leitura precisa ser bem cuidadosa. Preste atenção, vou pegar aqui. Olha aqui essa primeira dupla de exemplos. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Agora olha o segundo exemplo. Naquele sítio, os visitantes comiam muitos doces. Percebeu? A palavra doce está aí sublinhada, está destacada. Se a gente analisa, a gente vai observar que em uma frase, doces é um adjetivo, é uma característica, e em outra frase não é adjetivo, está servindo como um substantivo. Vou colocar aqui mais uma vez. Se liga aí, vê se você consegue perceber a diferença. Perceberam, não foi? Pois é. Na primeira frase, nós temos as goiabas doces. Lembra daquele esquema de concordância que nós fizemos algumas aulas virtuais atrás? Artigo, substantivo, adjetivo. Pois é. Então aqui, quando eu digo as goiabas doces, eu tenho doces como um adjetivo. Eu estou dando uma característica para as frutas, para as goiabas. Percebeu? Agora olha com atenção o exemplo de baixo. Naquele sítio, os visitantes comem muitos doces. Percebeu que agora doces não é uma característica, mas é um substantivo? Eles comem doces. Quais são esses doces? Não sabemos. Pode ser paçoca, pirulito, cocada, enfim. Percebeu? Doces, no segundo exemplo, é um substantivo. Veja, é a mesma palavra, mas em situações diferentes, gerou um significado diferente também. Aí nós precisamos ter bastante atenção para não nos equivocar na nossa análise. Vamos lá, vou mostrar mais uma dupla de exemplos, com esse mesmo esquema. Olha aí. As pessoas acharam o homem estranho. Embaixo, um estranho chegou no bar. Percebeu a diferença? Muito bem. Olha no primeiro exemplo. As pessoas acharam o homem estranho. O, artigo, homem, substantivo, estranho, adjetivo. Percebeu aqui que estranho é uma característica para o homem. Como é que esse homem era? Ou como é que esse homem estava? Estranho. Então aqui é adjetivo. Agora veja no segundo exemplo. Um estranho chegou no bar. Agora, estranho aqui está servindo como um substantivo. Ou seja, um estranho. Alguém chegou no bar. E veja que o artigo indefinido 1 está do lado do adjetivo, mostrando que ele serve como substantivo. Aquela regra de substantivação. Percebeu mais uma vez? A mesma palavra em frases diferentes gera um significado diferente e a classe gramatical também. Você pode estar anotando, tá, esses exemplos no seu caderno, fazendo essa diferença. Quando está servindo como adjetivo, quando está servindo como substantivo. Muito bem. Mais uma dupla de exemplos, para a gente aí finalizar esse tópico. Uma velha atendeu-me na porta. Embaixo, uma saia velha foi encontrada na rua. Agora é a palavra velha que está aí destacada. Se você observar, qual delas é adjetivo? A primeira ou a segunda?
Exatamente. O adjetivo está na segunda oração, na segunda frase. Ó, é uma saia velha. Quando eu digo uma saia velha, uma, artigo, saia, substantivo, velha, adjetivo. Então nós temos aqui velha como uma característica dessa saia. Como é que essa peça de roupa estava? Velha. Então é uma característica. No primeiro exemplo, uma velha atendeu na porta. Percebeu? Uma velha aqui agora está se referindo a uma mulher, uma pessoa idosa. Mais uma vez, ó, vou colocar aqui. Veja que velha está acompanhada do artigo. Então é mais um caso em que o adjetivo foi substantivado. Então no primeiro exemplo é um substantivo, no segundo exemplo é um adjetivo. Se liga nisso porque é muito importante perceber essas diferenças. Ok? Muito bem. Finalizando o nosso primeiro ponto, nós vamos agora retomar, revisar sobre tonicidade. Nós falamos na aula anterior, né, sobre a sílaba tônica, aquela sílaba que nós damos mais ênfase. E agora vamos relembrar com algumas palavras, algumas coisas que eu trouxe aqui. Vamos lá? Primeiro, nós temos a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Pois é, quando a última é acentuada, oxítona, quando a penúltima é acentuada, paroxítona, quando a antepenúltima é acentuada, proparoxítona. Lembrando que essa sequência é de trás para frente, né? Nós temos que separar as sílabas e vir do final para o começo. Vocês estão ligados nisso, mas eu estou aqui revisando rapidinho. E aí temos aqui algumas palavras que eu trouxe. Olha aí, ó. Tráfego. Tráfego está relacionado aí a trânsito, né? E vamos observar. Qual é a sílaba mais forte? Tra. De trás para frente é tráfego. Então, go é a última, fe, penúltima, tra, antepenúltima. Então aqui é proparoxítona. Lembra daquela regra que a gente falou na última aula? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Pois é, veja aqui, ó, tráfego tem acento por isso, porque é proparoxítona. Assim como trânsito, que é uma palavra que está aí no mesmo contexto. Trânsito também é proparoxítona. Vamos ver aqui agora mais um exemplo. Olha aí. Cozer. Você sabe o que significa a palavra cozer? Pensa aí um pouco e me diz. Deixa aí no comentário. Isso. Ó, cozer significa cozinhar, preparar comida. Não é à toa que cozinha, né, a parte da casa, se escreve com Z, porque cozer também é com a consoante Z. E aí, qual é a sílaba mais forte aqui? Cozer. E aí? Isso, muito bem. A sílaba mais forte é a última, né? O Z. Então aqui a gente tem um caso de oxítona, ok? Veja que não é obrigatório ser acentuado, não. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Pode ter acento ou não. A única regra obrigatória é proparoxítona, né? Então aí, anota mais esse exemplo. Vamos ver aqui mais um. Olha aí. Secretária. E agora? A gente tem aí o acento agudo que já deixa mais fácil, né? Qual é a sílaba tônica? O tá. Então, se a gente vai de trás para frente. Ria é a última, tá é a penúltima. Então, nós temos o caso de paroxítona. Muito bem. Então, secretária é uma palavra paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte. Lembra? É a penúltima sílaba mais forte. Com acento ou não. O acento aqui não é obrigatório. E aí, ver esse exemplo aqui. Folha. Qual é a sílaba tônica? Qual é a classificação? Pois é. Percebeu aqui agora? O mais forte é o fo. É uma paroxítona. Não tem acento, mas é assim que a gente classifica. Então aqui é só para mostrar que existe essa possibilidade. Ok? Agora temos aqui mais um exemplo. Deixa eu me organizar aqui para não pagar um mico. E aí, olha. Trouxe aqui uma bandeira do Brasil, mas a gente vai, eu vou abrir não, tá? Quero mostrar só a frase do meio, que é o que nos interessa. E aí, vamos retomar aqui a palavra
progresso. A gente tem aí ordem e progresso. O tópico é a palavra progresso. Qual é a sílaba tônica? Progresso. Exatamente. É paroxítona. Isso. E tendo aí a penúltima sílaba como a mais forte, ok? Eu trouxe aqui porque nós vimos na aula anterior, junto com tonicidade, a diferença entre encontro consonantal e dígrafo. Foi? Pois é. Na palavra progresso nós temos encontro consonantal e temos dígrafo. Mas aqui eu vou guardar, porque nós vamos falar disso na nossa próxima aula. Vamos retomar um pouco disso. Ok? Muito bem. Agora, você vai pegar o teu livro didático, tá? Peguei aqui o meu. E nós vamos para a página 149. 149. Abre teu livro aí, que eu estou abrindo o meu aqui para a gente observar. Vamos lá? Nessa página, nós vamos ver alguns pontos relativos ao gênero debate. Nas últimas aulas, no nosso módulo 4, nós estamos trabalhando com o gênero textual debate. Inclusive, eu pedi para que vocês comentassem nos vídeos, né? Nós tivemos duas propostas lá do debate. Um sobre internet, sobre a linguagem da internet, que é o texto que está aqui no livro, e poucas pessoas comentaram. E o segundo foi sobre a preservação do meio ambiente. Então, ainda dá tempo de você voltar lá no vídeo e deixar seu comentário. E nós vamos aqui rapidinho ver essa atividade. São 3 questões rápidas para a gente observar a respeito desse ponto, ok? Vamos lá. Na página 149, tem a questão 5, que é de uma atividade anterior, que vocês vão fazer. Mas vamos pegar aqui só a questão 5. Diz assim: você conheceu no módulo 1, lá no começo do ano, os diferentes tipos de variações linguísticas. Lembram? Geográfica, histórica, sociocultural e situacional. Em qual dessas categorias o internetês se inclui? E aí, é uma coisa para vocês pensarem e responder. Qual é o tipo de variação linguística do internetês? É uma variação geográfica? A linguagem da internet tem a ver com o lugar onde a pessoa mora? É uma variação histórica? Tem a ver com o tempo, né, mais antigo ou mais recente? É sociocultural? Tem a ver com o conhecimento da pessoa, né, mais escolarizada ou menos escolarizada? Ou é situacional? Tem a ver com a situação que você está. Depende de como você está, você vai usar ou não essa linguagem. Então, você vai, nessa questão 5, colocar a tua opinião de que tipo de variação linguística é. Ok? Muito bem. Nessa mesma página, continua falando sobre o gênero debate, comparando agora com outro gênero, que é carta do leitor. Quando alguém lê uma reportagem ou notícia no jornal e vai responder, vai mandar para a empresa, né, para o jornal, um texto sobre aquilo que ela leu. Aí vocês têm essa carta do leitor falando sobre a ONG Teto. Né? Voluntários da ONG Teto constroem casas em Salvador. O texto rapidinho diz assim: a equipe do Muito, especialmente os repórteres Fernando Vivas e Tatiana Mendonça, está de parabéns pela divulgação da ONG Teto, pelo excelente trabalho realizado em nosso bairro, na cidade de Plástico, onde moram várias famílias, muitas sem condições de ter uma vida digna. Com essa ação, as famílias beneficiadas finalmente terão uma casa sem goteiras e paredes molhadas, o que traz graves prejuízos à saúde. São crianças, jovens, adultos e idosos que ficariam muito felizes se outras ONGs ou órgãos públicos fizessem mais por essa comunidade tão carente de ações sociais. Hoje aqui o leitor do jornal está mandando esse texto, dando a opinião dele sobre a reportagem que saiu. Isso é muito importante a gente fazer também, ok? Na outra página, aí sim tem as perguntas para vocês responderem. Página 150. Letra A diz: qual é o fato da matéria que deu origem à carta? Por que o escritor escreveu esse texto para o jornal? Qual foi o motivo? Está falando sobre a ONG, né? Então você vai descrever aí rapidinho. Na letra B, como o leitor avaliou essa matéria? Ele disse que o jornal falava sobre essa ONG. Foi algo positivo ou foi algo negativo? Você vai colocar a sua opinião aí também. Na letra C, é pessoal. Após a leitura da carta, o leitor que não conhecia a ONG
encontra motivos para simpatizar com o trabalho desses voluntários, ou seja, para vocês que não sabiam dessa ONG. Depois disso, esse texto deixa que vocês acharem que a ONG faz um trabalho bom ou um trabalho ruim. Então, cada um dá a sua opinião. Ok? E na última questão dessa página diz o seguinte: embora o debate e carta do leitor sejam diferentes entre os autores que realizam, esses textos expressam opiniões e argumentos com características diferentes. Identifique as afirmações que comprovam essa diferença. Então aqui você vai marcar opções que mostram qual é a diferença entre debate e carta do leitor. Eu quero chamar a atenção para um detalhe só, nós já estamos chegando no fim. Aí você tem na pergunta, ó, identifique afirmações, está no plural, ou seja, você pode marcar mais de uma alternativa. Lembra disso que a gente comentou lá no início do ano? Quando a pergunta está no singular, você só marca uma alternativa. Quando está dando plural, você pode marcar mais de uma. Então, nesse caso, você vai marcar mais de uma alternativa. Ok? Então aí, essa atividade foi comentada para vocês realizarem. E vou deixar também para que vocês façam em casa a atividade sobre o texto internetês. Há algumas semanas atrás, eu pedi para que vocês lessem esse texto sobre a linguagem da internet, que tinha lá a opinião, inclusive, de pesquisadores e estudiosos. E agora você vai fazer a atividade dele, que é da página 144 até a 148. Esse texto já foi lido, você pode reler mais uma vez e realiza essa atividade. Ok? Ficamos por aqui. Nós estamos agora nesse processo de retomar, de dar algumas dicas, de algumas lembranças sobre os conteúdos. Se você ficou com alguma dúvida ou algum comentário a mais, deixa aqui, ou no nosso encontro ao vivo eu vou perguntar para vocês. Ok? Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.